O Jornal Nacional dá sequência hoje à série de entrevistas com os principais candidatos à presidência, em que nós abordamos questões polêmicas das candidaturas e o desempenho deles em cargos públicos. Lembrando que o Bom Dia Brasil e o Jornal da Globo também receberão os candidatos nas próximas semanas. O tempo total da entrevista de hoje é de 15 minutos, dos quais nós reservamos o último minuto e meio para que o candidato fale resumidamente sobre os projetos que ele considera prioritários se for eleito. E o sorteio, acompanhado por assessores dos partidos, determinou para hoje a presença do candidato do PSB, Eduardo Campos. Boa noite, candidato. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, o tempo começa a ser contado a partir de agora. Candidato, vamos começar a entrevista com a lista de algumas promessas que o senhor já fez, eu anotei algumas delas. Escola em tempo integral, passe livre para estudantes do ensino público, aumento dos investimentos em saúde para 10% das receitas da União, manutenção do poder de compra do salário mínimo e multiplicar por 10 o orçamento da segurança. Tudo isso significa aumento dos gastos públicos. Mas o senhor também promete baixar a inflação atual para 4% em 2016, chegando até 3% até 2019. E isso, segundo economistas, exige cortar pesadamente gastos públicos. Ou seja, essas promessas se chocam, se batem. Qual delas o senhor não vai cumprir? Patrícia, na verdade, só há uma promessa, que é melhorar a vida do povo brasileiro. A sociedade brasileira tem apresentado na internet, nas ruas, uma nova pauta, que é a pauta da educação, da melhoria da assistência da saúde, que está um horror no país, a violência que cresce nos 4 cantos do país. Nós temos que dar conta de melhorar a qualidade de vida nas cidades, onde a mobilidade também é um grave problema. E tudo isso, em 4 anos, nós estamos fazendo um programa de governo, ouvindo técnicos, a universidade, gente que já participou de governo. E é possível, sim. Nós estamos fazendo conta, tem no orçamento. Eu imagino que muitas vezes as pessoas dizem assim, houve uma reunião do Copom hoje e aumentou 0,5% os juros. E ninguém pergunta de onde vem esse dinheiro. E 0,5% na taxa Selic significa 14 bi. O passe livre, que é um compromisso nosso com os estudantes, custa menos do que isso. Então nós estamos fazendo contas para, com planejamento, em 4 anos, trazer a inflação para o centro da meta, fazer o Brasil voltar a crescer, que esse é outro grave problema. O Brasil parou e o crescimento também vai abrir espaço fiscal. Tudo isso com responsabilidade na condução macroeconômica. Banco Central com independência, Conselho Nacional de Responsabilidade Fiscal, gente séria e competente governando, fazendo a união dos competentes, dos bons. O Brasil pode ir muito mais longe. Agora, candidato, o senhor então está querendo dizer que pretende deixar de gastar aqui para gastar ali, mas isso não significa necessariamente cortes pesados, né? Não são cortes. Então, os economistas dizem que para combater a inflação seria necessário isso, cortes severos mesmo. Como é que o senhor pretende fazer isso? Olha, a inflação não pode ser combatida só com a taxa de juros, como vem sendo feito no país. É preciso ter coordenação entre a política macroeconômica monetária, a política fiscal, mas é preciso também ter regras seguras. As regras que mudam a todo dia no Brasil, muitas vezes, fazem com que o preço do dinheiro suba. O chamado custo Brasil, a falta de logística que encarece o produto que vem do mundo rural, da própria indústria, a falta de ferrovia, de rodovia, que o Jornal Nacional mostra tantas vezes aqui, de portos, encarece o país. Então, o Brasil precisa enfrentar a inflação porque ela está corroendo o salário. As pessoas estão percebendo, quem está nos assistindo não tem percebido, que o salário não dá para o mês inteiro. Os aposentados, os assalariados, que vivem por conta própria do seu esforço, percebem o compromisso com o centro da meta de inflação e a retomada do crescimento. Então, o senhor não acha que seria justo dizer para o eleitor que o próximo ano será um ano difícil, duro, com remédios mais amargos? O ano difícil está sendo já esse, Patrícia, porque a gente vai ter um crescimento de menos 1%. O Brasil está perdendo... Sem aumento da tarifa. O Brasil perdeu de 7-1 dentro do campo de futebol, na Copa, e está perdendo também de 7-1 fora do campo, porque é 7 de inflação, com a presidenta guardando na gaveta dela para depois da eleição o aumento da energia e o aumento do combustível.
mesmo assim com menos de 1 de crescimento. Mas então, vai ser um ano difícil? Eu acho que vai ser um ano que nós vamos terminar melhor do que o ano de 2014, porque nós vamos enfrentar os problemas. A pior coisa na vida de uma pessoa, de uma família e de um governo é a gente ficar escondendo os problemas e não tendo coragem, humildade, dizer, estamos com um problema, vamos resolver o problema? Nós estamos com um problema, por exemplo, na questão da energia. Não seria muito melhor dizer, choveu menos do que deveria, não investimos tanto, por que a gente não criar todo um esforço de eficiência energética, como a Europa está fazendo, premiar quem faz as mesmas coisas, seja na indústria, no comércio ou em casa, com menos energia. Tá, vamos mudar de assunto. O senhor se articulou com o ex-presidente Lula e com partidos políticos para eleger sua mãe, a então deputada federal Ana Reis, ministra do Tribunal de Contas da União. O senhor considera isso ético? Não foi uma forma de nepotismo? Veja, Boni, se a nomeação fosse minha, né, se dependesse da minha nomeação enquanto governador, seria nepotismo. Eu quero te dizer que eu fui o primeiro governador a fazer a lei do nepotismo no estado de Pernambuco. Ela, Ana, era funcionária pública de carreira por concurso da Justiça. Elegeu-se deputada por 2 vezes, com votações crescentes, fez mandatos respeitáveis. A Câmara foi chamada a eleger um parlamentar para uma vaga no Tribunal de Contas. Ela se candidatou. Outros deputados se candidataram, como o ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo. Ela disputou uma eleição com vários deputados. Ela foi a única mulher que ganhou no voto, com a votação muito grande, e foi ser ministra. E tem feito um trabalho como ministra do Tribunal de Contas que todos reconhecem como um trabalho digno, sério. Certo, mas o que eu estou colocando em questão não são os méritos da sua mãe, não se trata disso. A questão é o senhor ter usado o seu prestígio, o seu poder para se empenhar pessoalmente num trabalho de catequese, numa campanha para que um parente seu ocupasse um cargo público e vitalício. O senhor acha que isso foi um bom exemplo para o país? Olha, na hora que ela saiu candidata com o apoio do meu partido, se fosse uma outra pessoa, eu teria apoiado. Por que eu não apoiaria ela, que tinha todos os predicados, tanto é que pôde registrar sua candidatura, pôde fazer a disputa? Eu nem votei, Bonner, porque eu não era deputado. Eu simplesmente torci, na hora que ela se candidatou, para que ela ganhasse. E ela tem feito um trabalho no Tribunal de Contas que tem o reconhecimento, inclusive, do corpo técnico do tribunal. O seu empenho pessoal, o senhor não vê nada de errado no seu empenho pessoal nesta eleição? Não. Okay. Ainda nesse ponto, candidato, o senhor indicou um primo seu e um primo da sua mulher para trabalhar no TCE, que é o órgão responsável por fiscalizar as contas do Estado, quando o senhor era governador de Pernambuco. Como é que fica a isenção nisso? Na verdade, eles se candidataram na Assembleia Legislativa em vagas que eram próprias da Assembleia Legislativa. Um deles e um outro foi indicado, como ele foi desembargador eleitoral, tinha todos os predicados jurídicos para fazer exatamente esse pleito e foi votado pela Assembleia Legislativa. Mas foram indicados pelo senhor? Não. Marcos Loreto... Para julgar suas contas? Não, para julgar minhas contas, não. Eles foram indicados para vagas no Tribunal de Contas, um pela Assembleia Legislativa, não há nenhuma indicação, a vaga era da Assembleia, pessoas podiam se candidatar e ele não estava impedido por lei de se candidatar. E um outro que foi indicado na vaga do Executivo, respeitando a legislação em vigor. Então, o senhor não vê conflito nisso. Se o senhor fosse eleito presidente hoje, o senhor manteria esse comportamento no governo federal, sem problema nenhum? Eu acho que a gente precisa, na verdade, sobretudo agora que vamos ter 5 vagas no Supremo Tribunal Federal, o Brasil precisa fazer uma espécie de comitê de busca. O que é feito para os institutos de pesquisa, juntar pessoas com notórias especialidades e conhecimento para fazer, ao lado do presidente, a seleção de pessoas que vão para esses lugares vitalícios. Aliás, eu acho que o Brasil deve fazer uma reforma constitucional para acabar com esses cargos vitalícios que ainda existem na Justiça. É preciso ter os mandatos também no Poder Judiciário, coisas que existem em outras nações do mundo, de maneira a oxigenar os tribunais e garantir que esse processo de escolha seja um processo mais impessoal. Candidato, o senhor tem procurado apresentar o discurso de um gestor moderno, de um gestor favorável ao empreendedorismo privado, mas o fato é que
logo depois do anúncio da sua aliança com Marina Silva, Marina fez restrições ao agronegócio, que é um setor que tem sustentado a economia brasileira em muitos anos. Como é que o senhor pretende resolver esta contradição dentro da sua chapa? Olha, com diálogo, Boni, mostrando exatamente que Marina não tem nada contra agronegócio, ou contra a indústria, ou contra o desenvolvimento econômico. O que Marina defende, e eu defendo também, e a sociedade brasileira quer ver hoje, é que nós temos que ter desenvolvimento com respeito ao meio ambiente e com inclusão. Esse é um conceito que no século passado parecia que disputava, ou se tem desenvolvimento, ou se tem respeito à natureza. E hoje o mundo todo bota numa equação só, tenta efetivamente conciliar desenvolvimento com proteção da natureza e com inclusão das pessoas mais pobres. Claro, candidato, mas eu acho que eu preciso ser um pouco mais específico sobre a contradição a que eu me referi. Vamos falar da reforma, da votação do Código Florestal, um assunto importantíssimo. Na votação do Código Florestal, o seu partido aprovou quase que por unanimidade. E o grupo político de Marina Silva teve uma posição rigorosamente oposta. Marina chegou a dizer que o Código Florestal representava um retrocesso de 20 anos. A questão é, como é que o eleitor pode se convencer da coesão da sua chapa se os dois candidatos têm visões tão opostas, tão antagônicas em relação a esse assunto? Absolutamente. Nós temos uma visão, uma aliança que não é feita em cima da minha opinião, da opinião de Marina, é em cima de um programa que tem a participação da academia brasileira, de diversos estudiosos, cientistas, militantes do movimento social, que tem nos ajudado a construir um programa que vai ser lançado nos próximos dias, exatamente para não ter uma coisa de uma aliança pessoal, uma aliança de personalidades, mas uma aliança de pensamento. Mas eu apresentei um caso concreto, em que houve posições bem diferentes. Dos dois lados cedeu em relação a esse assunto para chegar a um consenso? Nesse caso em particular, eu defendi as posições de Marina. Né? Na nossa bancada, ela rachou, na verdade. Teve muita gente que era ligada a estados onde o agronegócio tinha mais expressão, que não votou com orientação partidária, mas eu defendi a posição que foi representada por Marina. Só 2 votos no seu partido foram contrários. Exatamente. E eu me coloquei solidário à posição dela. Ainda sobre coerência, o senhor e o seu partido foram colaboradores próximos do então presidente Lula. O senhor, inclusive, foi ministro em 2005 do governo dele, exatamente quando o escândalo do mensalão veio a público e o senhor não deixou o cargo. O senhor só se afastou do governo Dilma quase 3 anos de um mandato de 4, foi no fim do ano passado. O que o senhor diria aos críticos que afirmam que o senhor abandonou todos esses anos de colaboração a Lula e Dilma pela ambição de ser presidente da República? Não se trata de ambição, se trata de um direito. Na democracia, qualquer partido pode lançar um candidato, pode divergir, porque você apoiou, você não está condenado a apoiar quando você já não acredita, quando você já não vê, se representa naquele governo. Mas o senhor levou quase 3 anos de um mandato de 4 para sair do governo, para deixar de apoiá-lo. Não é tempo demais, candidato? Não, se você for ver, isso aconteceu antes. Já em 2012, nas eleições de 2012, nós já enfrentamos o PT em várias cidades, inclusive no Recife. Quando a presidenta apoiou o Renan e o PMDB para a Câmara, o Renan para o Senado, o PSB já apoiou outros candidatos. Nós já vimos num processo de afastamento, claro, do governo. Por quê? Porque esse governo é o único governo que vai entregar o Brasil pior do que recebeu. Nós vamos estar pior na economia, pior na questão da violência, pior na logística, pior na relação externa com o resto do mundo. Ou seja, e aí nós estamos oferecendo um caminho para que o Brasil volte a crescer. Mas o senhor apoiou durante mais de 10 anos esse governo. O que aconteceu nesse meio do caminho? O que aconteceu é que aquilo que foi prometido, que o Brasil ia corrigir os erros e aprofundar as mudanças, não aconteceu. Tantas pessoas que votaram na Dilma e se frustraram, tantas pessoas que estão nos assistindo, que viram agora um governo que valoriza no seu centro a velha política, um governo que deixou a inflação voltar, um governo que está fazendo derreter os empregos. Agora, o que o povo quer é alguém que dê solução a isso. E eu e Marina entendemos que para dar solução a isso é fundamental um novo caminho. Porque PSDB e PT há 20 anos governam o país. Se a gente quer chegar a um novo lugar, a gente não pode ir pelos mesmos caminhos.
Candidato, chegou aquele momento em que o senhor agora se dirige ao eleitor para expor aqueles projetos que o senhor consideraria prioritários, caso eleito. Eu queria ter a oportunidade de falar com você de todo o Brasil. Eu governei o estado de Pernambuco por 2 vezes. Fui reeleito com 83% dos votos e deixei o governo com mais de 90% de aprovação. Governei com pouco, porque governei um estado do Nordeste brasileiro com muita pobreza e botei o foco naqueles que mais precisam. Então aprendi a fazer mais com menos. Agora, ao lado da Marina Silva, eu quero representar a sua indignação, o seu sonho, o seu desejo de ter um Brasil melhor. Não vamos desistir do Brasil. É aqui onde nós vamos criar nossos filhos, é aqui onde nós temos que criar uma sociedade mais justa. Para isso, é preciso ter a coragem de mudar, de fazer diferente, de reunir uma agenda. E essa agenda que nos reúne, a agenda da escola em tempo integral para todos os brasileiros, a agenda do passe livre, a agenda de mais recursos para a saúde, a agenda do enfrentamento do crack, da violência. Okay. O Brasil tem jeito, vamos juntos. Eu peço teu voto. Obrigada pela sua participação. Amanhã a entrevista será com a candidata do PT à reeleição, Dilma Rousseff.